Aí só comente, professor Marcos, aí depois só finaliza a fala de hoje. Então. Amém. Amém. Falando sobre a questão dos desigrejados, sobre a pergunta que foi falada anteriormente, né, se a maioria desses desigrejados estão, de alguma forma, sendo igreja. Bem, é bem um pouco ambíguo a gente falar, mas dá para falar ainda. O primeiro tipo de desigrejado, sim. Aquele que está sem igreja, porque não tem condições de ir à igreja, mas ele procura uma igreja. Segundo, aquele que está decepcionado com a igreja, porque houve dificuldades e haverá muitas dificuldades quando estiver tendo pessoas, enquanto tiver pessoas, vai ter dificuldades. Terceiro ponto, aquelas pessoas que estão afastadas por algum momento, mas temporariamente vão voltar, vão analisar, vão fazer uma análise de terreno, né? E voltam ali. Esse tipo de pessoa vai continuar lendo a palavra, orando, jejuando, limitadamente as coisas, mas vai voltar para a igreja em nome de Jesus. Mas o segundo tipo de desigrejado, aquele que é anti-instituição, infelizmente esse não. Porque o que a gente tem que entender é sobre o culto, é cultuar a Deus. O culto ele foi substituído historicamente pela Igreja Romana pelo nome de missa. E hoje, a nova modinha, infelizmente, nesse novo fenômeno enroupado, né, trocou o culto por reuniões, por aglomerações de pessoas. Não que eu não possa fazer um culto em casa, posso sim, sem dúvida. Mas o desigrejado, ele preferiu não fazer parte mais, infelizmente, da igreja local, da comunhão entre os irmãos distintos, e passou a dizer, eu sou igreja sozinho e não preciso de A, B ou C. Eu sou igreja dentro da minha casa. E também deixou de ser mais tolerante, prefere criticar. Deixou de ser pastoreado por um líder, por um pastor. Passou a ser pastor de si mesmo, da sua família. O que a Bíblia diz sobre isso, meu amado? Que você que vai ver essa live depois. Nós encontramos, meu amado, nas cartas de Paulo, grandes ensinamentos e grandes advertências sobre essa questão, sobre os irmãos na fé, sobre os perigos e consequências de se estar distante da fé cristã, de estar distante de irmãos ali, um ajudando um outro, pegar na mão, levantar. Existem vários versículos aqui que você possa chegar na sua Bíblia depois e meditar. Veja, lê as cartas de Paulo, 1 Coríntios capítulo 10, do 1 ao 14, 2 Coríntios capítulo 11, verso 3, Gálatas capítulo 3, verso 1 ao 3, capítulo 5, do 4 ao 7, Colossenses capítulo 1, do 21 ao 23, sem falar de Hebreus, como já foi falado aqui, Hebreus capítulo 2, verso 1, e Hebreus 10 e 25. A Bíblia, ela diz coisas que me faz perceber o que é ser igreja. O que é que a Bíblia diz, meu amado irmão? Você que está ouvindo, todos que estão aqui que já falaram, o que é ser igreja? Na minha visão, ser igreja é ser família. Ser família primeiro espiritual e ser social. Quando você briga, eu fiz essa reflexão aqui 2 vezes, é a terceira vez, viu? Essa live tem coração, de fato, que está ali, ó, esperando ela. Foi projetado na agenda de Jeová para alcançar os corações de algumas pessoas que estão... Eu vou dizer uma coisa, viu? Eu sou pentecostal, acredito nos dons espirituais, sem dúvidas. Deus está desmascarando pessoas que estão legitimando movimentos negativos dos desigrejados para dizer assim, no futuro eu vou sair, porque eu já tenho meu título de mestre, doutor, pós-doutorado, então não preciso de igreja. Você pode até não precisar de igreja, mas tem um irmão e a irmã que precisa da tua ajuda. Não seja omisso, não seja conivente, vamos ajudar um ao outro. Ah, o pastor não sabe. Então ora, faz a tua parte. Ah, fulano não sabe pregar. E tu tá fazendo um afunilamento da pregação de A, B ou C. Se tu sabe mais do que o outro, ajuda o outro que não sabe. Então agora eu vou falar a terceira vez aqui, isso agora. Quando você briga com a sua esposa, com seus filhos, ou até mesmo com seus pais, você sai de casa e não volta mais? Ou você volta, baixa a cabeça, tenta amadurecer, pedir desculpa, perdão e volta a ser família? Você já tem a resposta. Efésios 2:1 diz, assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiros,
mas com cidadãos dos santos e da família de Deus. A grande exortação, irmão, que o pastor Gercival ia falar, que é justamente Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele é extremamente enfático e claro. Hebreus 10:25. Não deixando a vossa congregação. Olha a exortação. Não deixa a congregação, vamos virar desegrejado. Rapaz, é sério. Não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, não de todos. Ah, por causa que eu. Por quê? Porque eu odeio fulano. Porque eu estou sendo perseguido. Porque falaram mal de mim. E é. Aí tu odeia fulano. É porque aquele cara eu não vou com a cara dele. É porque tu não lesse a Bíblia, meu irmão. Vai ler João, 1 João, capítulo 4, versículo 20, citado de cabeça pelos pentecostais. Se alguém declarar, eu amo a Deus, eu amo a Jesus, porém odiar o seu irmão, é mentiroso. Porquanto quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Meu amado, você está equivocado. Se você acha que vai ter que sair da igreja porque odeia fulano e ciclano, essa é a fórmula. Qual a outra fórmula que Jesus diz? Mateus 5:44. Muito conhecidíssimo e citado mentalmente de cabeça pelas pessoas. Os irmãos aqui têm tudo de cabeça esse versículo. Eu, porém, vos digo. O quê? Quem está dizendo isso? Jesus. Jesus está dizendo o quê? Amai a vossos inimigos. Oxente, bendizei os que vos maldizem. Opa, meu Deus do céu. Fazei bem aos que vos odeiam. Pai eterno. E orai pelos que vos maltratam. Jesus amado. E vos perseguem. Por quê? Para que sejais filhos do vosso Pai, que está nos céus. Eu não suporto ver alguém dizer assim, odeio fulano, ciclano. Vai ser crente, vai ser igreja. Ah, eu não suporto fulano, eu não suporto ver a cara de ciclano. Ah, eu não suporto alguns irmãos daqui. E tu sabe o que Paulo falou sobre isso? Paulo falou isso dezenas de vezes. Paulo diz o seguinte, Colossenses, acho que é 3:13, acho que seja. Se não for, depois você corrige aí embaixo. Suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente. É lá e cá, querido. Você vai perdoar agora, libera perdão. Perdoa, pede perdão, libera perdão também. Caso alguém tenha motivo de qualquer queixa, perdoai-vos uns aos outros. Assim como o Senhor vos perdoou. Você só sabe se é perdoado por Deus, por Cristo, quando você perdoa. Senão você não sabe o que é perdão. O que é que eu devo fazer, meu irmão, diante do que eu não gosto, do que eu não vou com a cara? Eu já falei aqui. Paulo falou incisivamente. Romanos 15:1. Eu citei semana passada para um irmão que estava triste, angustiado. Mas nós, que somos fracos, que somos fortes, devemos fazer o quê? Devemos suportar as fraquezas dos mais fracos e não agradar a nós mesmos, mas agradar a Deus, ao próximo. Por fim, eu concluo dizendo como deveríamos ser igreja. Biblicamente falando, ou segundo a sua mentalidade? Atos 2:42 e diante é enfático ao nosso coração. Ser igreja é estar ali um com o outro, é crescendo. Se você encontrar uma igreja perfeita, meu querido, me manda um zap para mim, que eu quero conhecê-la, eu não quero participar dessa igreja. Oxente, porque ela é perfeita. Eu vou estragar ela com as minhas imperfeições. Não existe igreja perfeita. Existe igreja social, com dificuldades, com problemas, e a gente pega na mão, a gente é igreja espiritual. A gente não é família. Se você não é família, você diz, eu não quero mais pertencer a esse núcleo de gente analfabetos, esse núcleo de pessoas chatas que não dão a paz do Senhor todos os dias para mim, só 15 vezes no mês. Meu amado, sabe o que é que Jesus fala? Sabe o que Lucas dimensionou em Atos? Eu vou citar só parcialmente, porque os irmãos vão finalizar a live aqui, mas Deus está trabalhando. Atos 2:42, eu ainda tenho de memória. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão uns com os outros. Ou seja, na comunhão do pão, nas orações. Oxente, como é que tu vai perseverar na doutrina dos apóstolos se tu tá fora da igreja? Na comunhão dos irmãos, se tu tá só dentro de casa? No partir do pão, como é que tu vai partir o pão dentro de casa? Na ceia.
E nas orações, como é que tu vai fazer parte de núcleos de oração se está tu em casa só? Ah, mas eu tenho meu filho, minha filha, eu tenho um vizinho. Prossegue o versículo. E diariamente perseveraram unanimemente fora da igreja. Não, no templo. Atos capítulo 2, verso 42 ao 47. Partindo do pão, em casa, tomando as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cantando, cantando, cantando com a simpatia de todo o povo, louvando a Deus. Enquanto isso, felizmente, o próprio Deus, por meio da sua palavra, Jesus, a doutrina dos salvos, eles iam aumentando a igreja. A igreja ia aumentando. E você, meu amigo, você vai crescer como? É de dentro para fora e de fora para dentro. É junto ou distante? A igreja surge para isso, para resgatar aqueles que querem cultuar ainda. Procura uma igreja mais próxima, que viva a palavra. Não é que lê a palavra não, viu? É que vive a palavra. Vá para lá. Ah, eu não gostei dessa não. Vá para outra, vá. Não fique em casa não. Não fique nessas lives de Facebook, YouTube, não. Não se alimente de toda a porcaria que existe aqui no YouTube, não. Aqui no YouTube tem muita porcaria. Acho que só 70%, 80% não presta. Os outros 30% presta. Certo? Acaba você com experiência ter o funil. Mas, infelizmente, muita gente está sendo enganada e enganando outros. Eu finalizo essas palavras em nome de Jesus.